Olá pessoal, daqui é Geoff Plants, o vosso anfitrião, e neste episódio nós vamos ter a Generosa Nature, portanto, que é uma página do Instagram, que também tem site. Portanto, não é só uma página, eles são propriamente portanto, uma página associada, portanto, a uma marca de produtos. Eles dão várias dicas de plantas ao nível dos cuidados, ao nível do tratamento de doenças, ajudam também a identificar, portanto, aqui há algumas doenças das plantas. Vendem também produtos, nomeadamente substratos, adubos, produtos de limpeza foliar. Portanto, é uma empresa e uma marca que vende aqui bastantes coisas e que está aqui personificada, portanto, pela Cristina, que está aqui connosco aqui à conversa. Cristina, quem é então a Generosa Nature? Portanto, como é que surgiu? Conta-nos assim um bocadinho o vosso Sim, percurso. olá, Fábio. Antes de mais, obrigada pelo convite. Olá. Então, a Generosa surgiu em 2018. Este é um projeto que foi iniciado uh, pela Rosário Sommer e por mim. Somos as duas fundadoras desta aventura. Uh, Somos as duas engenheiras agrónomas, conhecemos-nos no ISA. Na altura, eu estava ligada a uma estrutura de apoio à incubação de empresas e à inovação no setor agroalimentar do Instituto Superior de Agronomia, e a Rosário estava com o início do projeto que deveria ser a Generosa, e tivemos uma grande empatia entre as duas. Não nos cruzámos durante o curso porque temos diferentes idades, mas com percursos Uhum. semelhantes. Eu mais na área da proteção das plantas e a Rosário mais na área da genética. Depois a Rosário, pela sua formação também, muita ligação à Alemanha, tive bastantes anos ligada à tradução e revisão de patentes na área da química e da biologia. E pronto, e este é o nosso percurso até criarmos a Generosa. Porquê é que criámos a Generosa? Porque na altura, isto em 2017, 18, estávamos ainda, eu penso que nos primeiros passos, mas se calhar já com uh, bastantes evidências a nível global, uh, de uma de uma tendência que se vinha a sentir, nomeadamente nas cidades, e estamos a falar de Nova Iorque, de Londres, de Sydney também. Ou seja, havia aqui uma tendência larga das pessoas quererem ter mais contacto com a natureza, num grande chapéu Uhum. de as plantas estarem a ganhar uma relevância maior nas nossas vidas em diversas áreas, quer seja na alimentação, quer seja na vida ao ar livre, quer seja em termos da natureza mais próximo de nós, e também, indo até um pouco mais fundo, no que as plantas nos podem trazer para a nossa saúde, até em termos de saúde mental, etc. E mesmo em termos da medicina, portanto, as plantas estão a recuperar o seu estatuto ao longo de milénios. E aquilo que nós percebemos é que isto era uma tendência Uhum. global, que algo que estava realmente, as novas gerações estavam também cada vez mais envolvidas, um, mas ao mesmo tempo percebíamos que as pessoas, querendo ter plantas, tinham alguns desafios, nomeadamente em escolher as plantas certas e em cuidar delas para não matar essas plantas. Portanto, nós como agrónomas, aquilo que Uhum. realmente nos motiva é a relação das pessoas com as plantas. Dito isto, nós criámos a Generosa em 2018, tivemos uma primeira jornada, digamos assim, de perceber como é que nós íamos criar um negócio à volta da relação das pessoas com as plantas. Um, Começámos pelas plantas ditas de interior, porque, na verdade, em termos de negócio, seria o mais fácil para começar, até porque nós percebemos que as pessoas, principalmente em Portugal, em 2018, mas penso que na maioria, ou seja, existem mais pessoas hoje em dia com o hobby, mas continuamos a ter muitas pessoas ainda com pouca relação e conhecimento de como cuidar de plantas, Uhum. e percebemos que não fazia sentido ir para plantas mais difíceis, com ciclos de cultivo, por exemplo, ou seja,
existe, por exemplo, muito ainda, e as pessoas continuam a querer ter hortas em casa e as plantas edíveis, mas são plantas mais difíceis. E se formos para plantas de exterior, têm muito mais desafios do que plantas de interior. E, portanto, nós percebemos que o mercado não era maduro o suficiente e, portanto, achamos que fazia sentido começar do início e começar por criar conteúdo e comunicação que levasse as pessoas a aproximar-se das plantas. E, portanto, ao criar uma primeira loja de plantas de interior, criámos uma loja muito simples, com as que nós chamávamos as mais fáceis, as plantas mais fáceis, e ao mesmo tempo tentar criar a tal comunicação que levasse as pessoas a relacionarem-se com as plantas. Uhum. Pronto, depois, o que é certo é que o mercado, principalmente em Lisboa, mas em Portugal, antes da pandemia, estava a explodir do ponto de vista de tudo o que era relação das pessoas em ambiente de trabalho, com ambientes mais sustentáveis, com a questão do bem-estar em ambiente de trabalho. E aquilo que nós tivemos imensas solicitações de empresas a quererem colocar plantas nos seus escritórios e nos seus espaços, quer seja restaurantes, Uhum. hotéis. E mais uma vez, nós não queríamos vender só plantas e, portanto, aquilo que fizemos foi criar projetos nas empresas em que trabalhávamos o bem-estar em ambiente de trabalho através das plantas. Pronto. Portanto, esse foi o nosso início. Depois veio uma pandemia e, e foi tudo. Nós achávamos que íamos morrer, foi tudo para casa, não tínhamos os nossos principais clientes e pensámos, vamos morrer. O que é certo é que realmente tínhamos criado essa loja online, que explodiu, como muitos dos negócios. Primeiro porque os principais players a nível nacional não tinham lojas online. Portanto, os garden centers e todas as lojas mais clássicas, digamos assim, que vendiam plantas não estavam no online. E, portanto, durante a pandemia, aquilo que percebemos é que as pessoas estavam em casa e precisavam desta relação com a natureza, e, portanto, nós tivemos que não havia caixas para plantas, não foi uma aventura. Uhum. Nós tínhamos os nossos fornecedores na Holanda todos parados, portanto, foi uma aventura e nós sentimos quase que estávamos em missão a levar as plantas para as pessoas, para que elas pudessem ter um momento de natureza. E isso foi. E pegando um bocadinho, porque que estavas a dizer, portanto, na vossa, aquilo que vocês estavam, que criam um bocadinho aqui a empatia, com as plantas e que tentam humanizar as plantas, quais é que são, assim, as vossas plantas favoritas e as menos favoritas? Quais é que são as nossas plantas favoritas? Isso é um pouco difícil de dizer. Eu acho que todas as plantas têm o seu encanto. É, eu acho que, não falando de mim, mas eu penso que as pessoas vão tendo fases diferentes de encanto com as plantas. Talvez também seja interessante pensar que as pessoas vão evoluindo na relação que têm, se calhar plantas mais fáceis no início, depois vão ir para plantas mais difíceis e eventualmente, quando se algumas pessoas tomam isso como hobby, então vão para colecionismos e, portanto, acredito que é um caminho. Uhum, Mais uma vez, volto a referir que uhum. eu penso que as plantas, E em que fase do caminho é que vocês estão? nós enquanto pessoas ou enquanto projetos generosos, Eh, as 2 coisas. Em que fase do caminho é que vocês estão para nos dizerem então quais é que são as plantas que vocês neste momento consideram favoritas? é difícil essa pergunta, confesso. Eu penso, é como digo, eu tenho os meus gostos pessoais, enquanto Cristina, gosto muito de Uhum, calateias, gosto muito das estrelícias Nicolai, gosto de plantas com folhas grandes, ah, uhum, e que ok. me dão aquele sentimento um pouco de estarmos por baixo da natureza, de termos esta relação com o mundo Uhum, que nos protege, não é? Em termos de meio natural. Um, uhum, mas obviamente que cada planta tem o seu encanto, esta questão do desafio, não é? Esta questão de garantirmos que a planta se mantém
E eu acho que é muito interessante e é esse o projeto e é esse o desafio que nós temos levado para a Generosa enquanto projeto é, mais uma vez, olhar para as plantas como seres vivos e, portanto, há toda uma necessidade de primeiro conhecer a planta que nós temos e que queremos, não só do ponto de vista estético, mas se nós temos vida para ter aquela planta, se nós temos condições na nossa casa para ter aquela planta e, portanto, isso entra sempre em linha de conta, ou seja, há plantas que eu gosto muito, mas eu nunca posso tê-las porque eu não tenho capacidade para as ter. Por outro lado, Claro. este olhar mais preventivo e de cuidado para as plantas. E era isso portanto, eu agora introduzia aqui um bocadinho a minha próxima pergunta, que é, vocês, portanto, vendem vários produtos, adubos, enriquecedores de solo, portanto, produtos de limpeza para as folhas. Quais é que são os produtos que vocês mais vendem e porquê é que acham que vendem mais esses produtos? Eu gosto mais de falar que vendemos fertilizante do que adubo, no sentido em que os nossos Ok. produtos não são muitas vezes só adubos, os nossos fertilizantes um deles, por exemplo, o nosso extrato de água de algas é um fertilizante, que é adubo, mas também é bioestimulante. Portanto, ele, na verdade, eh, Uhum. contém um dos grandes macronutrientes, que está dentro da família dos fertilizantes, mas tem muitas fitohormonas que são muito importantes para estimular o sistema da planta, o sistema imunitário, o metabolismo, e portanto, eu diria que os três produtos que mais vendemos são o nosso extrato de algas, o Plant Food, que é um tal fertilizante que é bioestimulante, é um adubo Uhum. bioestimulante, também tem propriedades bioestimulantes. O nosso sabão, o Leaf Cleanser, e o nosso Leaf Protector, que é uma mistura de Uhum. óleos em que a base é o óleo de milho. Depois eu diria um quarto, que é o Soil Booster, que é o nosso fertilizante orgânico, que é um produto fantástico e depois podemos falar um bocadinho mais em detalhe. E, Cristina, portanto, falando aqui um bocadinho, pegando naquilo que estavas a dizer, quando uma pessoa, portanto, chega ao supermercado ou chega a uma loja online e vê carradas de adubos, carradas de fertilizantes, quais é que são assim os fatores, portanto, do teu ponto de vista, que és a engenheira agrónoma, que tens um bocadinho mais conhecimento sobre isso do que, portanto, do que uma pessoa comum, que fatores é que, portanto, uma pessoa deve considerar ao escolher um fertilizante e para que tipos de plantas? Ou seja, há fertilizantes melhores que outros? Há fertilizantes que são mais apropriados para um tipo de plantas? Há realmente alguma diferença entre os fertilizantes? Porque há muita gente que acha que não há diferença nenhuma, pôr ali umas bolinhas daquelas azuis que se vendem no supermercado é igual, e há pessoas que fazem quase poções mágicas com misturas de fertilizantes diferentes ou com coisas diferentes. Eu sou um bocadinho essa pessoa do último grupo, mas na verdade da tua perspectiva como profissional, há assim uma grande diferença? É uma coisa palpável que nós vemos no fim? Então, eu gostava de fazer aqui um parêntese relativamente à indústria da agricultura em sentido lato, depois fez essa transposição Uhum. para a jardinagem doméstica. Há uma ciência e uma indústria que tem um desenvolvimento, investigação e desenvolvimento muito grande, mas muita desta ciência foi assente numa química de síntese. Portanto, nós quando falamos muitas vezes nestes fertilizantes, estamos a falar em fertilizantes, sim. Foi uma coisa ótima, boa, no sentido em que foi uma caminhada, foi muito importante para eventualmente para o desenvolvimento da agricultura em sentido geral, não é? Para conseguirmos ter cada vez mais produtividade e conseguirmos alimentar o mundo. Mas do ponto de vista, pensando aqui mais na nossa jardinagem doméstica e pensando também que nós temos diferentes segmentos de clientes, obviamente, nós temos pessoas com um hobby e, portanto, que pretendem ir a fundo nas considerações, e depois temos pessoas, que é a grande maioria das pessoas, que gosta de ter plantas em casa, mas não vai fazer esse percurso de hobbies. E, portanto,
O seu objetivo é ter plantas, cuidar delas, ter bonitas e saudáveis e que durem durante muito tempo. E ser mais simples, na verdade, não vão fazer essa caminhada de E ser a coisa mais especialização. simples do mundo, sim. Por outro lado, há aqui uma outra perspectiva, há um outro ângulo mais ligado à componente orgânica e inorgânica, ou de síntese, ou de natural. Nós, na Generosa, tentamos nos aproximar mais de um sistema natural e orgânico e, portanto, essas considerações em que eu vou ter ingredientes em quantidades muito específicas, e é verdade, as plantas poderão, nas suas famílias, ter exigências relativamente distintas, não tanto como nós a consideramos, mas relativamente distintas, principalmente para aquilo que nós estamos a fazer, que é em casa. Nós estamos a falar da agricultura, que nós queremos produtividades e queremos que o fruto tenha mais isto e mais aquilo, e que a folha tenha estas considerações, etc. Portanto, nós aí estamos a falar de uma coisa muito afinada, quando estamos a falar em casa, para aquilo que nós queremos, que é plantas ornamentais, as considerações são mais gerais e mais latas. E, portanto, na nossa perspectiva mais natural e orgânica, muitas vezes é impossível fazer essas considerações de química mais fina, digamos assim. Porquê? Porque nós estamos a falar, não estamos a falar em fertilizantes ou adubos de síntese, em que tem considerações de NPK e outros micronutrientes, portanto macro e micronutrientes, muitas vezes em formas, a maioria das vezes em formas de sais e, portanto, completamente disponíveis para que a planta as possa rapidamente absorver, mesmo que seja depois na lipoprodução lenta, mas do ponto de vista químico estão nas condições. Eu tento sempre fazer a analogia para não tornar isto muito científico, que é um fast food ou um produto que necessita de um pouco mais de trabalho. Ou seja, eu posso ter uma injeção de nutrientes direta, e isso é o que a maioria destes fertilizantes de síntese fazem, e aí têm as tais considerações da NPK, ou ter uma abordagem mais natural e mais orgânica, em que há um trabalho da própria microbiologia e da própria planta para que tudo isto faça sentido e que os nutrientes fiquem disponíveis. Portanto, isto para dizer aqui, no nosso universo generoso, relativamente aos nossos produtos, nós não temos essas considerações. Poderíamos, eventualmente, ao nível dos substratos, e é isso que nós neste momento também estamos a trabalhar, em fazer diferentes misturas, mas isso tem muito mais a ver com retenções de capacidade de absorção, retenções de água, estrutura do próprio substrato, do que propriamente ao nível da nutrição, isto porque nós estamos a utilizar principalmente fertilizantes orgânicos e, na sua natureza, os fertilizantes orgânicos são principalmente matéria orgânica que vai mimetizar aquilo que acontece na natureza, que é a matéria orgânica vai ser composta pela microbiologia que existe no universo do substrato e vai decompondo essa matéria orgânica em nutrientes que depois a planta vai absorvendo. Quais é que são as coisas boas e coisas más? Obviamente que na fertilização mais de síntese ou inorgânica é mais rápida, é mais eficiente, mas também pode ter mais perdas para outros ecossistemas, mais lixiviação, pode também ter alguns problemas para que as plantas, quando os sais não são todos absorvidos, poderem estar em excesso e ser prejudicial à própria planta, e necessitar de um conhecimento muito mais profundo daquilo que nós estamos a fazer, o que nós achamos que o mercado pode querer. Obviamente que existe mercado para tudo, mas nós, enquanto generosos, achamos que há muita gente que pode até chegar lá, mas tendo a solução orgânica, eventualmente consegue fazer de forma muito mais fácil e mais simples e mais natural e mais sustentável. Uma das perguntas que às vezes, portanto, que muita gente faz é qual é que é a frequência ideal para adubar as plantas, ou seja, falando, portanto, agora no nosso segmento de plantas ornamentais de interiores, tu achas, e
pegando no exemplo, portanto, dos vossos produtos, que se deve usar adubo o ano todo, devemos usar o adubo só quando a planta está a crescer, nomeadamente na primavera, no verão, ou qual é que é a tua opinião sobre isso? Fazendo aqui a ponto com a pergunta anterior. Se nós estivermos a falar em fertilizantes de síntese, obviamente que existe e sempre é dito às pessoas não fertilizem enquanto as plantas não estão em crescimento ativo. Exatamente pela questão que referi, que é se nós Uhum. temos sais em excesso, que são os macronutrientes e micro, mas se eles estiverem em excesso, eles são prejudiciais às plantas. E, portanto, se ela não está a consumir diretamente, eles vão ser prejudiciais. Nós estamos a falar em ingredientes orgânicos, naturais, isso não acontece, porque é muito interessante, obviamente não vamos Uhum. entrar aqui em pormenores, mas a própria microbiologia no âmbito da rizosfera, não é? Que é no âmbito do universo da raiz da nossa planta, é fantástico, porque os micro-organismos estão em comunicação com as raízes da planta, de forma em sinais químicos, em sinais eletromagnéticos, etc. E que faz com que seja realmente um equilíbrio entre planta e sistema de solo, que contém estas microbiologia toda, riquíssimo, obviamente. E o que acontece é que não existe a toxicidade que nós estamos habituados a ouvir em fertilizantes. E, portanto, essa questão de ao longo do ano fertilizar ou não é muito mais atenuada, porque a planta só consome aquilo que vai precisar. E ao mesmo tempo, no inverno, os micro-organismos com baixas temperaturas, ou menor temperatura, mesmo que em nossas casas possa ser mais amena, mas menos luz, etc., tudo isto faz com que haja um equilíbrio que não existe quando é uma química de síntese. E, portanto, dito para os nossos produtos, falando principalmente nos dois Uhum. fertilizantes, que seja o Plant Food e o nosso Soil Booster, o Plant Food, sendo também e principalmente um bioestimulante, é importantíssimo que ele seja dado ao longo de todo o ano. Porque nós, no inverno, temos as plantas em casa que recebem menos luz, Ok. muitas vezes também baixam o metabolismo, e, portanto, com menos crescimento ativo, e isso faz com que elas muitas vezes fiquem mais fracas. Muitas vezes as pessoas também, obviamente, também não estão habituadas a não fertilizar, e as plantas tendem muitas vezes, até nesta mudança entre inverno e primavera, estão mais fracas, e é a pior altura para elas estarem mais fracas, porque na primavera é onde vêm as pragas todas, e portanto, se elas estão fracas, muitas vezes não conseguem passar o inverno e acabam por sucumbir nas primeiras pragas. Portanto, olhando para um plant food que tem uma componente de bioestimulante e continuar a reforçar, é um bocadinho Uhum. como nós também tomamos vitaminas no inverno, temos 5 anos para podermos ter as nossas defesas mais ativas. Nós também estamos a fazer isso com estas fito-hormonas que estimulam e que imprimem na genética das plantas fatores de resistência a pragas e doenças. Por outro lado, o nosso Soil Booster é fantástico, para além de ter esta componente de matéria orgânica que se vai decompondo, é um produto que é feito a partir de cocó de inseto, basicamente, e, portanto, tem restos do que se chama o exoskeleto, tecnicamente, Uhum. portanto, a carapaça dos insetos. Tem quitina, que é uma estrutura que faz parte desse exoesqueleto, e isto tem sido estudado cientificamente como sendo fantástico do ponto de vista também de reforço das resistências das plantas a pragas, porque às raízes apreenderem quimicamente a presença de quitina, acham que estão a ser atacadas por insetos e começam a desenvolver mecanismos de defesa e de reforço do seu sistema. Portanto, tudo isto é um sistema realmente complexo, mas maravilhoso. E começamos Uhum. a ter a natureza a trabalhar em E nossa quais é que são, Cristina, quais é que são vocês que vendem produtos e que têm uma relação estreita com os vossos clientes, quais é que são assim, os erros que vocês
mais veem as pessoas cometerem ao usar fertilizantes? Principalmente antes dessa questão específica para os fertilizantes, é as pessoas não terem não primeiro olharem, obviamente, muitas das pessoas para plantas como objetos de exploração, e isso faz com que não se cuide da planta como nós cuidamos de nós, ou cuidamos dos Uhum. animais, nomeadamente os animais de companhia, os cães, os gatos que nos estão próximos. E nós devíamos ter uma abordagem semelhante com as plantas, ou seja, uma abordagem muito mais preventiva, para que não cheguemos ao problema de só reagir quando a planta já tem um problema, passa a expressão. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos realmente de incutir é que as pessoas criem Uhum. uma rotina de cuidado de plantas, para que não cheguem a ter de entrar com produtos mais drásticos e que muitas vezes as pessoas, sendo leigas, têm dificuldade a utilizar. E, portanto, depois aplica-se. Portanto, aquilo que estás a dizer é que as pessoas não utilizam fertilizantes. Têm as plantas, só regam De e. nós, eu não estou a falar, se calhar, das pessoas mais óbvias, mas a maioria das pessoas, Sim, sim, claro, claro. Eu só a estava a maioria tentar das perceber pessoas de que é aquilo que tu estavas a rega, referir. a maioria das pessoas muitas vezes até Uhum. chega. E acha que chega. Tenho vários relatos das pessoas. Eu não preciso nada dos produtos, porque eu tenho uma planta há 10 anos em casa, eu só a rego e ela está ótima. Acredito que possa estar a sobreviver. As plantas Uhum. são super resistentes e perseverantes, não é? Portanto, têm uma capacidade de adaptação, como nós também, não é? Mas dificilmente uma planta, porque um dos objetivos da generosa é aumentar o tempo de vida útil das plantas. Esse é aquilo que nos move. Nós sabemos que há estudos Claro. a dizer que são 16 milhões de plantas que morrem todos os anos em nossas casas só na Holanda, porque a Holanda tem muitos estudos. São 16 milhões de plantas que morrem todos os anos, só na Holanda. Há uma descartabilidade das plantas, de forma geral, muito grande. Portanto, o nosso principal KPI, digamos assim, da generosa era, se nós conseguirmos que as pessoas comecem a cuidar de plantas de forma mais preventiva, passar de 1 ano para 10 anos já seria uma vitória. Mas eu tenho plantas da minha avó que tem 60 anos. Portanto, as plantas realmente podem viver muitos anos. Mas nós temos que cuidar delas. Uhum. Não pode ser só regar. Claro. Mas sabes que eu apercebi-me disso, eu não tinha essa percepção. A minha filosofia também vai um bocadinho ao encontro da vossa, mas eu apercebi-me com alguns convidados de marcas, portanto, pessoas com que eu falei que têm garden centers, ah, e a filosofia é um bocadinho diferente. Eu até achei, eu não querendo fazer aqui nenhuma crítica, é porque não estou a fazer, eu só tenho uma perspectiva realmente diferente. A filosofia é muito eu quero ter um jardim bonito ou eu quero ter uma varanda bonita. Eu tenho aquela planta que é linda, aquelas plantas com flores, principalmente no jardim, e Sim, mas essas são anuais, exato. né? E não é suposto eu ficar com aquela planta para sobreviver para o ano a seguir. Sim. É suposto eu deitá-la, Não, era obviamente, suposto eu deitá-la fora e para o ano eu comprar outra. E eu confesso, obviamente há plantas, é certo, eu sei, há plantas há anuais, plantas há que têm, plantas, eu é isso. percebo. Portanto, Mas há plantas que não são elas vão anuais, há morrer. plantas que se forem cuidadas, elas Não. sobrevivem de um E ano para o outro. sim, Nós podemos guardar as sementes que aquela planta me dá, eu guardo as sementes e planto em vez de eu ir comprar outra vez. Eu confesso que às vezes, porque estamos em 2024 e cada vez mais se fala em sustentabilidade, eu confesso que me chocou um bocadinho porque não é só a planta, não é só a parte monetária, porque estamos a falar às vezes de plantas de 1 euro ou de 1,5 euro, não é só isso, é o substrato que a planta traz, é o vaso de plástico que a planta traz, e tudo isso eu estou a consumir anualmente para ter uma planta. Agora, se eu multiplicar isto por 10 ou por 20, por milhões de plantas que são produzidas. pois eu estou a falar disto a título pessoal, quer dizer, eu acho que isto não é esse o caminho, não. A indústria teve aqui falando aqui um bocadinho mais, a indústria das plantas ornamentais, eu acho que tem feito um caminho, houve um caminho realmente de descartabilidade. Uma planta que custa 50 cêntimos ou 1 euro, as pessoas não dão o devido valor. Uh, Achamos que, por várias razões, não só os recursos são mais escassos, os fatores de produção na indústria estão mais caros
e há mais exigências até ao nível, agora falando da Europa, de legislação. A Europa está a apertar imenso relativamente à fertilização orgânica face à inorgânica e, portanto, há toda uma necessidade e um empurrar, digamos assim, da indústria para que as plantas ou a produção das plantas se torne um pouco mais cara e as plantas vão para o mercado um pouco mais caras. E isso nós achamos mesmo com esta tendência de quem fará esta tendência de hobbyist e de colecionismo, já há plantas muito caras. Fazendo um bocadinho de paralelismo com o bonsai foi das primeiras plantas e as orquídeas também, que as pessoas já tinham uma tendência para cuidar delas, já havia uma tendência das pessoas, quando queriam ter um bonsai, era para cuidar dela durante muito tempo. E, portanto, os primeiros kits de cuidados de plantas apareceram para bonsais. E aquilo que nós achamos é que isso está a acontecer um pouco também para as plantas ditas verdes de interior, porque as pessoas também estão a pedir variedades mais diferenciadas. Tudo isso vai fazer com que as pessoas não vão querer matar a sua planta. E depois esta consciência de sustentabilidade, como estavas a dizer, são toneladas de solo, digamos assim, de turfa, que hoje em dia cada vez há mais necessidade de substituir, tudo, recursos, plástico, água, fertilizantes, pesticidas, energia, combustível para as plantas correrem os quilómetros, que as pessoas não fazem ideia de que as plantas que chegam à nossa casa, os quilómetros que elas já percorreram até chegar a nós, elas já muitas vezes até já atravessaram continentes, e portanto, tudo isto é preciso passar para que as pessoas comecem cada vez mais a ter essa consciência de que não podem descartar uma planta e mais. Por exemplo, a questão dos substratos inorgânicos também tem essa questão, que é, nós não queremos descartar o substrato. O substrato é inorgânico, é bom do ponto de vista até de equilíbrio relativamente à água, de retenção de água, etc. Mas depois, no que toca à fertilização, é uma fertilização muito mais direta. Quando ela se esgota, ou porque foi lixiviada, tem problemas de sustentabilidade, ou porque a planta a consumiu, das duas uma, ou nós continuamos a dar alguma fertilização mais específica para esse substrato e mais direta, ou vamos ter que trocar de substrato. Isso para nós não faz sentido. O que nós queremos é perdurar o substrato. Portanto, mais uma vez, o nosso soil booster, que é o tal enriquecedor, nós queremos que as pessoas mantenham o substrato rico durante mais tempo. Não precisam de andar a substituir o substrato. Portanto, nós não nutrimos a planta, nós nutrimos o substrato, nós nutrimos a terra de base. É aí que estão, é aí que nós temos que criar o nosso tesouro de nutrientes e, portanto, nós temos que ir introduzindo matéria orgânica e se nós fizermos este ciclo, nós podemos manter o substrato durante 2, 3, 4 anos, 5 anos, porque não precisamos de estar a deitar fora recursos. Portanto, esta filosofia... Portanto, já percebi que não gostas de substratos inorgânicos. Não é não gostar. É, como te digo, eu acho que existe espaço para tudo. Agora, se me dizes que prefiro uma vertente mais orgânica, prefiro, claramente. Acho que é mais sustentável. Acho que até é mais simples, na verdade. As pessoas, aquilo que precisam é de adicionar matéria orgânica. O resto os micro-organismos fazem, não somos nós que temos que fazer. Eles estão a fazer. Eles vão fazer isso do plano. Agora estamos a falar de fertilização. Outra coisa é falar de estrutura, não é? De estrutura, de capacidade de retenção de água. São coisas distintas. Agora, do ponto de vista de dar nutrientes às plantas, a componente orgânica é muito mais simples, a nosso entender. E, portanto, para pessoas que não quer dizer que não haja essa capacidade, mas estes sistemas naturais são mais simples. A natureza é muito sofisticada ao mesmo tempo, mas é muito simples. Eu acho que as pessoas, eu estou a falar também de mim próprio, mas eu acabo por ver paralelismos com outras pessoas que também o fazem. As pessoas às vezes vão para os substratos inorgânicos muito porque tiveram alguma má experiência com algum tipo de espécie, especificamente com substratos orgânicos. E normalmente estamos a falar de apodrecimento de raízes. Eu acho que é assim o maior... eu no meu caso, eu posso dizer que eu sou o substrato inorgânico em Antúrios,
e nem são em todos, porque nem todos gostam, e eu às vezes só percebo isso por tentativa e erro, mas eu notei que tive algumas perdas de plantas em substrato orgânico, principalmente no inverno, porque eu acho que e pronto, eu também tinha algumas, eu também regava um bocadinho às vezes demais, mas às vezes nem era só isso, porque às vezes até regava a menos e regava por baixo e a planta apodrecia na mesma, portanto também poderia ser da própria estrutura da mistura que eu estava a fazer, mas eu acho que as pessoas vão para o inorgânico porque, ok, isto aqui correu mal. É mais, Há aqui pessoas que claro. dizem que isto corre bem com este produto e portanto eu vou utilizar este produto. Eu acho que às vezes é um bocadinho pronto, por imitação, Sim. não é? Eu percebo aquilo que estás a dizer na verdade, quando nós começamos a tentar ir eventualmente para espécies mais delicadas, Uhum. eu, por exemplo, tomo a opção de que não as tenho, porque não as vou conseguir manter na minha casa. A minha casa não tem as condições de luz e de temperatura e que eu vou conseguir mantê-las. Portanto, eu normalmente acabo por escolher as plantas que consigo. Agora, percebo, obviamente, que há uma componente de colecionismo e de hobbyist que é muito interessante. E, portanto, por isso é que eu digo, eu não quero ser fundamentalista e acho que há espaço para tudo. Bom, é verdade. Nós realmente, com isto ter plantas assim um bocadinho sensíveis ou raras, é um bocadinho, pronto, quando nós não temos as condições ideais, torna-se um bocadinho um desafio. Mas é como temos que encarar a coisa como ter um aquário com peixes tropicais, ter um réptil ou ter um animal exótico que não é do nosso clima e nós temos que o tentar manter. Portanto, eu acho que basicamente nós temos que encarar a coisa um bocadinho como eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, dentro da tecnologia que há disponível e dentro do espaço que eu tenho na minha casa, dar o melhor a estas plantas de forma a que elas sobrevivam e que sejam o mais bonitas possível. E eu acho que isso é por si só, pronto, um hobby, como estavas a dizer. Bom, obrigado, portanto, aqui pela tua participação aqui no Live Chat. Eu desejo, portanto, todo o sucesso para a Generosa Nature. Portanto, se vocês não conhecem esta marca, esta empresa, podem, portanto, chegar até à marca também através do Instagram. É uma marca, é uma página que, como nós já devem ter percebido, mas que dão várias dicas de como manter plantas ao nível do cuidado, ao nível do tratamento e realmente, portanto, o objetivo neste momento aqui da marca, como puderam perceber, é também a venda de produtos, portanto, substratos, adubos, produtos de limpeza foliar. Portanto, há aqui várias coisas. Se vocês, portanto, tiverem alguma pergunta, podem enviar diretamente para a Generosa Nature. Se tiverem alguma pergunta para mim, já sabem, portanto, enviam um DM para mim, Age of Plant. Relembro que nós estamos no Spotify e na Apple Podcasts. Obrigado por estarem aí e até à próxima.